Bom, boa tarde para todo mundo. Estou aqui com a nossa liderança do Ceará, nosso presidente do diretório estadual, o deputado André Fernandes, o nosso líder Rogério Marinho. E acabamos de ter uma conversa muito boa aqui no PL, junto com o presidente Valdemar, junto com a nossa liderança feminina nacional, a Michele Bolsonaro. E conversamos ali como adultos, tratamos um pouquinho das peculiaridades do estado do Ceará. Cada local tem a sua realidade. E como pessoas ali adultas, maduras e que querem o mesmo objetivo, querem resgatar o Brasil das mãos do PT, ficou bem claro que, na verdade, o que a gente identifica foi um ruído de comunicação com a Michele falando com o coração, com a autoridade que ela tem, com a verdade que ela carrega nas palavras em cada evento que ela vai, sendo exemplo para milhões de mulheres em todo o Brasil. E do outro lado, a nossa maior liderança do Ceará, o André Fernandes, uma pessoa excepcional, um deputado exemplar e até surpreende às vezes pela maturidade e pela clareza com que ele enxerga o jogo político como poucos. É uma pessoa que conta com a nossa total confiança também. Então, em função desse ruído na nossa comunicação interna, já que as tratativas sobre todos os estados do Brasil já vêm acontecendo de forma preliminar, mas já acabou vindo a público de uma forma ainda muito prematura lá no estado do Ceará, no evento que ocorreu nesse final de semana, o que a gente chega à conclusão é que a gente precisa pensar uma forma de combater o projeto do PT no Ceará, que o André estava buscando com a total orientação e aquiescência do presidente Bolsonaro. Era buscar um projeto político que parasse de pé para reduzir as forças do PT naquele estado, já que é o adversário que nós temos pela frente para salvar o Brasil de mergulhar num precipício sem volta, é derrotarmos o PT, e isso se faz em cada estado, e essa continua sendo a missão do deputado André Fernandes naquele estado, porque a pessoa conhece como ninguém aquela realidade. O que a gente pode falar nesse momento é que daqui a pouco vocês vão ver aí nas redes sociais já o total acordo, composição e alinhamento da Michele com o André. São duas pessoas que têm a percepção ideológica, que sabem da importância de defendermos os nossos princípios, e que, outro lado, também, isso que a gente tem que botar na balança em cada estado, é difícil fazer isso na política, até que ponto a gente consegue equilibrar esse projeto de unidade contra a esquerda e que a gente também preserve os nossos princípios que são inegociáveis. Então, é o que eu tinha falado nesse momento. Eu acho que a gente dá um passo importante aqui de amadurecimento, de demonstração de maturidade, e que daqui para frente a gente vai fazer como tem que ser feito sempre, a gente conversar internamente com quem conhece melhor a realidade regional. O André não pode analisar o Rio de Janeiro como eu posso, eu não consigo analisar o Ceará como ele consegue, o Marinho da mesma forma no Rio Grande do Norte, e nós três aqui estamos pensando no Brasil, estamos pensando no presidente Bolsonaro, qual é a melhor forma que a gente tem de recolocar o nosso projeto de país para voltar a prevalecer a partir de 2027, e analisando cada cenário com muita calma. Então foi o que aconteceu ali, duas pessoas querendo acertar, duas pessoas trabalhando com a verdade de buscar alguma composição para derrotar o PT no Ceará, e aí a gente viu o que aconteceu e agora já começamos, resolvemos, não vai acontecer novamente, a gente vai cada vez mais tomar um cuidado e fazer as nossas composições, sempre ouvindo quem são nossas referências nos estados. E o André vai continuar seguindo, André, nesse trabalho de buscar ali a melhor composição, para que a gente consiga lá no Ceará ter um desempenho melhor, porque você é uma pessoa que fez uma campanha à Prefeitura de Fortaleza excepcional, é uma pessoa que tem um carisma, que tem a nossa total confiança para tomar as decisões ali junto com a gente. Mais uma vez, para a gente pensar no Brasil inteiro, e lá no Ceará a gente quer continuar contando muito com a sua força, com a sua inteligência, com a sua maturidade, para que a gente possa fazer a coisa correta. Michele está autorizada a novos posicionamentos em relação às disputas estaduais? A Michele, ela está, como eu falei já anteriormente, em função do que está acontecendo com o presidente Bolsonaro, a gente cria uma dificuldade de comunicação. Eu tenho 30 minutos por semana para falar com o nosso líder, né, e com o pai também. Eu tenho que dividir esse tempo ainda para conseguir levantar o moral dele. Ele hoje estava lá numa situação bem difícil, soluçando bastante, reclamando que tinha passado a noite, teve refluxo de noite. Tá numa sala de 12 metros quadrados, trancado na chave o dia inteiro, com a sala ao lado, um barulho infernal no ar-condicionado central daquele prédio da Polícia Federal, de 7 da manhã às 7 da tarde, às 7 da noite. Uma pessoa inocente, que está sendo torturada, passando pelo que está passando, e ainda assim eu tenho que falar com toda a capacidade de não trazer mais problemas para ele. Então essa é a dificuldade que a gente está tendo agora, mas a Michele participa do núcleo duro aqui do partido, que vai tomar as decisões, porque ela tem um posicionamento
muito cristalino, muito transparente, muito verdadeiro, e com a visão que ela, uma pessoa que tem percorrido o Brasil todo, que ela pode colaborar muito para que a gente tome as decisões corretas em cada estado. Senador, ela entendeu o posicionamento dos senhores, então, com relação a isso? Acho que todo mundo viu que, mais uma vez, houve um ruído de comunicação e todo mundo querendo acertar. A Michelle querendo acertar, o André querendo acertar, eu querendo acertar, o Marinho, todo mundo querendo acertar. Não tem divergência entre a gente, não tem briga, não tem confusão. Mais uma vez, foi uma falha na nossa comunicação ali, que o André estava fazendo um movimento autorizado pelo Bolsonaro, a Michelle não tinha conhecimento, e ela tem toda a razão de olhar para a situação, como nós somos atacados muito no CPF, né, fora da política, que ela se indignar e como família. Eu também sou alvo disso. Então o André, ele, ao tomar essa iniciativa, ao saber do desgaste que poderia acontecer, mesmo assim, um gesto de total lealdade ao presidente Bolsonaro, ele foi caminhando nas conversas e agora a gente vai ter que parar para pensar de novo qual é o projeto que a gente pretende ali, qual é o projeto mais viável para que a gente derrote o PT lá naquele estado, já que o que a gente tem ouvido é que o pré-candidato a governador do estado com quem o André estava tendo conversa está se colocando como oposição ao PT. Então é uma coisa ali de momento, uma coisa de circunstância específica ali do estado do Ceará, e nesse sentido que as conversas foram evoluindo e agora a gente vai com cabeça fria, com muita tranquilidade, ouvindo o André, qual é a sugestão que ele dá do projeto que seja mais ali forte para a gente derrotar o PT. A aliança com o Ciro está suspensa? Exato. Se como fica essa aliança com o Ciro Gomes, diante inclusive das críticas que a Michelle reiterou nessa madrugada nas redes sociais dela. E a segunda pergunta é se o senhor, Flávio Bolsonaro, fica então como porta-voz do seu pai enquanto ele estiver preso. Olha, essa questão de ser porta-voz, eu não me auto-intitulei nada de porta-voz. Agora, a situação que o meu pai está, se a gente não tiver o mínimo de alinhamento aqui dentro do partido, de unidade, mais uma vez, eu não vou ser o que vou tomar decisão sozinho de nada. Estou aqui com o André, o liderança do Estado, estou aqui com o Guilherme Marinho, a liderança nacional nossa, ouvindo a Michelle, o presidente Valdemar. Eu só vou aqui verbalizar o que for decidido em conjunto. Sobre o Ceará, o André pode falar. Posso responder? Eu agradeço aqui Só mais um pouquinho para a sua direita, por favor. Meus coleguinhas querem ajudar aí. Agradeço aí a confiança da família Bolsonaro. Hoje, Flávio Bolsonaro, como porta-voz, ele pode não querer ser chamado assim, mas ele foi escolhido pelo próprio presidente, os parlamentares ficam tranquilos quanto a isso. Então, como porta-voz de Jair Bolsonaro, ao lado aqui do nosso secretário-geral Marinho, que tem ajudado em todos os estados, o presidente Valdemar, a figura do presidente Bolsonaro que não pode estar presente. Sei que a movimentação que a gente fez lá, desde abril, começamos mais ou menos em abril, na verdade, iniciou-se no segundo turno das eleições ali em Fortaleza, do qual, mesmo enfrentando toda a máquina, PT, presidente da Assembleia, senador, governador, mais de 100 prefeitos do interior indo para dentro da capital cearense, quarta capital do país, assim, ainda assim a gente fez mais de 700 mil votos. Né? Então a gente conseguiu avançar o nosso movimento, alertar as pessoas do quão perigoso é o PT para o estado do Ceará, e a gente começou a avançar lá atrás ainda, com o aval de Jair Bolsonaro, com a ciência de Jair Bolsonaro, com a autorização do presidente Jair Bolsonaro, o Flávio está aqui do meu lado e acabou de dizer isso, essas articulações com então Ciro Gomes, que vem se colocando aí como oposição, que tem feito oposição ao governo do PT no estado do Ceará, e mesmo que não tenha dito ainda que é pré-candidato ao governo do estado do Ceará, é o que está posto aí por muita gente. Então, o PT no estado do Ceará. Né? O presidente Bolsonaro desde sempre ciente disso, né? Houve, como falou aqui o Flávio, um ruído de comunicação. A eterna primeira-dama, Michelle Bolsonaro, não teve ciência de toda a movimentação que foi feita, né? O Flávio estava ciente, o Marinho estava ciente, enfim, e acabou acontecendo aquilo que aconteceu no evento. Bom, vou continuar lutando para que o estado do Ceará se livre das garras do PT, para que o estado do Ceará acorde e veja que as facções criminosas estão cada vez mais avançando no estado do Ceará. Hoje nós temos números de assassinatos, de mortes lá no Ceará, que são maiores do que a guerra que acontece nesse exato momento na Ucrânia. O Ceará simplesmente parou no tempo. E como presidente do Partido Liberal no estado do Ceará, uma figura e um grande aliado de primeira hora de Jair Bolsonaro, da família Bolsonaro, da direita, dos conservadores do estado do Ceará, eu estou aqui para dizer que faremos essa composição em conjunto, acato a ordem do Diretório Nacional, do presidente Valdemar e do presidente Bolsonaro, que lá atrás havia me autorizado a tentar essas articulações, mas, ao que tudo indica, pelo momento, nós vamos dar uma pausa, nós vamos repensar, nós vamos analisar um futuro melhor para o estado do Ceará, e eu agradeço a confiança de continuar à frente nessa articulação. Espero poder ajudar e contribuir para que o Ceará se livre do PT no estado, mas também possa dar parcela de ajuda nacionalmente. Suspensas até quando, presidente? Até quando essas negociações com o Ciro foram suspensas? Não, queria saber se o senhor já conversou com o ex-governador Ciro Gomes e se houve algum tipo de conversa do senhor com a Michelle Bolsonaro, com a primeira-dama Michelle Bolsonaro. Nós acabamos de sair de uma conversa, como disse o Flávio aqui, com a primeira-dama e com o presidente Valdemar. Então já houve a conversa entre nós
que está havendo, na verdade, é que o presidente Bolsonaro foi impedido de se comunicar com a população e também com seus correligionários durante mais de 100 dias, em função de um inquérito que ele não havia sequer sido condenado. Agora, a maneira como está sendo cumprida a execução da sua prisão após o trânsito em julgado, né, impede que nós possamos acessar o presidente. Só quem pode acessar são médicos, advogados e a família, como disse aqui o Flávio, a cada 30 minutos por semana. Então, querem literalmente enterrar o presidente vivo, impedir que ele se comunique com a sociedade. Esses mais de 100 dias é evidente que prejudica a nossa relação política, não apenas no Ceará, mas em todo o Brasil. Hoje o papel que o Flávio, o Valdemar, a própria Michele, nós estamos exercendo junto ao partido, é de verificarmos quais foram os compromissos que foram firmados pelo presidente em cada estado da federação, organizarmos esses balanços estaduais e principalmente guardarmos uma coerência do que nós somos e do que nós representamos para o Brasil. O deputado André Fernandes é hoje uma revelação na política e é um quadro extremamente qualificado e importante para o nosso partido. Ele só tem 27 anos de idade, mas foi o deputado federal mais votado do Ceará e quase vence a eleição na quarta maior cidade do país. Não venceu graças à máquina que se levantou contra ele. É evidente que os movimentos que ele fez no Ceará tiveram a anuência do presidente Bolsonaro, mas o presidente Bolsonaro foi impedido de se comunicar com seus correligionários. Então, problemas como esse do Ceará existem em vários estados da federação e esse é o nosso papel, de buscar justamente conversar com cada estado da federação, com seus interlocutores, com aliados potenciais, porque existem partidos políticos que necessariamente convergem com o que nós pensamos, porque nós temos a responsabilidade de tirarmos o Brasil das garras do Partido dos Trabalhadores. E essa missão nós estamos debruçados sobre ela com muita seriedade. O Ceará é um dos estados mais importantes do Nordeste brasileiro. E para nós é um estado símbolo, até pelas lideranças que existem no Ceará. O PL é o partido que tem o maior número de lideranças jovens no Brasil. Jovens que são realmente pessoas que conduzem pessoas e que fazem diferença. Então, o deputado André tem a nossa confiança. Eu pediria aos senhores agora que nos dessem licença, né, porque nós já conversamos um pouco a respeito desse assunto. As informações são essas, a conversa já ocorreu. Temporariamente nós vamos paralisar um pouco essas negociações e o deputado André tem a nossa confiança para buscar um projeto dentro do Ceará que permita que nós possamos tirar o PT do poder. Obrigado. Obrigado.